O Código Florestal ele não é um problema agrícola ou rural, ele é um problema nacional. Esse foi o grande debate. Ele envolve o modelo econômico exportador brasileiro, entende? Ele envolve a maior riqueza que o Brasil tem, que é a sua biodiversidade, envolve política agrária, ou seja, concentração de terra, e política agrícola. Isso foi no tempo da colônia. Quando veio o Reino de Portugal se escorar aqui no Brasil, começaram a cortar tudo que tinha. Primeiro, corta para a construção da cidade que tem que crescer. As chuvas eram captadas na floresta, elas escoavam de uma forma límpida. Aumentando a população do Rio de Janeiro, houve já o problema. Escutar essa água, a gente tem que subir aí a montanha para ir beber a água. Alguns chacareiros começaram a subir a montanha, fazer chácaras, sítios, etc. E então inaugurou-se o Rei Café. Com o desmatamento, a água que caía já não fluía mais líquida, ela fluía com terra, com lama. Começou a desgastar os morros. E com isso a água ficou sendo prejudicada. Teve-se que procurar água em outros lugares, já não dava mais para procurar. No tempo de Pedro II, foi determinado que as chácaras fossem desapropriadas e fossem reflorestadas. Então começou-se a plantar árvores. Aí então começou-se a proteger e a água então começou a voltar. O que acontece, sobretudo nas grandes cidades? Esse material, quando chega no curso d'água e ele torna a água, então, barrenta, e o município tem que captar essa água, porque não tem outra água para abastecer a população do município, ele tem que tratar. E para tratar essa água, ele tem que botar uma série de aditivos. Então, além de ter que gastar mais recursos com isso, a água também vai sendo modificada em termos da sua qualidade para abastecimento público. Então é um processo extremamente danoso, né? Já está faltando água. Ribeirão Preto, por exemplo, pega água, sabe como? Do aquífero Guarani. O sistema Cantareira está com o menor nível de água desde 2010. Uma diminuição ainda maior, 12,2 para agora, já o último dado, 12. O reservatório tem registrado recordes negativos. 11,7. Você fala que o cenário não está bom. Não é que não está bom, está péssimo, né? A gente está entrando aí no período seco já. Segundo o órgão, a utilização não apropriada do chamado volume morto pode causar doenças e danos ambientais. O ser humano tem a incrível capacidade de achar que os recursos naturais nunca vão acabar. Acabam. Tem alguns lugares onde já acabaram, né? Essa fazenda foi uma das mais promissoras dessa região, mais farta. Nós às vezes jogava o mantimento velho fora para poder guardar o novo, porque não tinha onde guardar. Hoje, você não tem nem o que guardar, porque ninguém produz nada. E todo mundo é culpado. Um excesso de egoísmo de cada um, de querer produzir, de querer fazer cafezal, querer fazer fortuna, não é? Cada um queria colher mais café do que o outro. Então houve um desmatamento generalizado, sem nenhum controle. Aqui nesse morro mesmo que nós estamos vendo aqui em frente era cafezal de baixo no alto. Se nós estamos dilapidando um patrimônio que acumulou-se ao longo de muitos e muitos e muitos milhares de anos, que não vai estar disponível dentro de muito pouco tempo. O Código Florestal de 65 foi feito por pessoas que estavam, na sua época, preocupados com o futuro da agricultura brasileira, na medida em que via que nós tínhamos uma forma de uso da terra, que era um desmatamento contínuo, que não preservava as condições mínimas para ter vitalidade da agricultura nas regiões onde a gente já usava. Já na República, que foi criado o Ministério da Agricultura. O Serviço Florestal não existia praticamente dentro do Ministério da Agricultura. Pecuária era muito mais importante, a agricultura muito mais importante. Eu dei essa ideia de se fazer uma campanha.
de educação florestal. Tivemos o apoio da campanha do Assis Chateaubriand. Ele disse: eu coloco os diários associados à disposição dessa campanha. Fizemos a primeira entrevista com o Juscelino Kubitschek. Ele teve que dizer o que ele achava da situação florestal. Isso foi feito com todos os ministros. A coisa tomou um vulto tamanho que foi muito bacana. Aí, então, nasceu essa questão do Código Florestal. Eu fiz parte, durante 7 anos, desse Conselho Florestal Federal. Foi no tempo do Jânio Quadros que determinou um grupo de trabalho para fazer o Código Florestal. Para você ver o cuidado que foi feito, basta um só falar discordo, apaga tudo e vamos começar de novo. O nosso foco era fazer um código técnico que trouxesse benefício para todos, indústria, comércio, pequeno agricultor, grande agricultor, seja lá o que for. É necessário. Foi aprovado em 65. Aí o pessoal, é aquela história, velha história, né? Da falta de execução, ou por governadores, prefeitos, ou mesmo secretários, ou mesmo ministros da Agricultura, que não queriam executar. O fato é que nunca foi dado recursos para o serviço florestal poder trabalhar. Todo um estudo que prova que a própria sustentabilidade das propriedades são fundamentais que você mantenha áreas de mata nativa, entende? Sobre todos os aspectos, né? E isso acabou gerando uma pressão violenta para você separar o que é APP de reserva legal. O que é uma APP? São áreas mais sensíveis, topo de morro, beira de rio, entendeu? Enquanto que a reserva legal é uma área que você deixa preservada para diversas funções ambientais e ecológicas. Eles fundiram as duas pelo novo projeto. A Dilma não vetou isso aí. Então, se você tinha 20% de reserva legal, 30% de APP, você tinha 50% da propriedade que era intocada. Agora é no máximo 30%. Áreas de preservação permanente. Preservação quer dizer sem uso. Não pode ter uso. No uso você vai prejudicar alguma coisa ali dentro. Vou te dar um exemplo. Construção de estádios de futebol em áreas de preservação permanente. Vou dar um outro exemplo, né? Toda aquela infraestrutura que foi construída para receber o Papa, que eles não vão poder fazer a visita do Papa lá, o Papa vai ter que ir para Copacabana, porque onde eles investiram a grana está um lamaçal só. Aquilo ali ficou completamente alagado, impossibilitado de uso, ou seja, obviamente não podia ter sido construído ali. E eles aterraram um mangue no Rio de Janeiro para fazer um evento de interesse social, cultural, religioso, artístico, e a legislação, na nova legislação, permite. Eu tenho a lei que vai me autorizar ou não a construção, a ocupação de uma área, mas tem que ter um estudo para determinar ou para tentar mostrar para o poder público quais os problemas que essas áreas podem oferecer. Só na cidade de São Paulo, por exemplo, 407 áreas de risco mapeadas em 2010 agora pelo IPT, né? Então é muita gente morando em áreas que podem dar algum tipo de problema. As encostas, elas são representadas pelas superfícies, né, inclinadas dos terrenos que a gente encontra no nosso dia a dia. Então, de fato, acima de 25 graus é complicado, né, você ocupar. Não é impossível. A nova lei diminuiu a proteção às encostas íngremes e topos de morro. Antes, todas as encostas com mais de 45 graus de inclinação e todos os topos de morro deveriam ser mantidos com vegetação nativa. Agora, todas as encostas com mais de 45 graus de inclinação e todos os topos de morro irregularmente desmatados até 2008 poderão permanecer como pastagens ou plantações. Se você intervém numa encosta
retirando, modificando o padrão de circulação das águas superficiais, modificando as condições ali do solo, removendo a vegetação, aquilo você está criando uma situação de instabilidade. Às vezes uma área dessa é uma oportunidade de moradia. Então não importa se ele está no topo, na porção intermediária da encosta, se tem 45 graus. O solo que está ali, que se desenvolveu naquela encosta, ele às vezes acaba sendo removido, né, por erosão, né, às vezes até por escorregamentos, né, que são processos mais rápidos, né, então aquela chuva concentrou e... Uma das causas das tragédias na região oceana, nas enchentes de 2011, foi justamente o desmatamento de encostas e também o desmatamento de áreas de proteção permanente de vegetação ciliar à margem de rios. Milhares de pessoas morreram, inclusive, em cima da não previsibilidade e da incúria governamental. Foi permitir pousada na beira do rio e foi permitir o desmatamento até para moradia em áreas de alto declive. Isso facilitou que o rio transbordasse, saísse, fosse para outro lugar, devastando tudo que encontrava pela frente. E com a perspectiva das mudanças climáticas, essas precipitações extremas vão se tornar cada vez mais frequentes. Quando a gente viu, aqui estava tudo arrebentado, as estradas acabadas, que ele virou um rio, acabou tudo, levando tudo que tinha. É um absurdo você exigir de um produtor rural lá do Rio Grande do Sul, que está produzindo uva numa encosta daquela há 100 anos, nunca aconteceu nada, você exigir agora que ele saia de lá para recompor o morro. Tem uma pesquisa importante do WWF que foi no café de Minas, foi na maçã de Santa Catarina, na uva do Rio Grande do Sul, para ver quanto % dessas produções estavam de fato nas áreas protegidas pela lei. Nesses municípios, por exemplo, que eram utilizados nos discursos bastante intensamente, como Bento Gonçalves, Três Pontas, eram municípios que teriam sua economia totalmente prejudicada. E o que se verificou, de fato, aplicando o Código Florestal, que esses municípios tinham ocupadas em áreas de preservação permanente um território de aproximadamente 1,5% do território, ou seja, uma quantidade ínfima da produção estava de fato irregular. Isso era uma mentira de que implementar a lei ia acabar com a produção de uva, de maçã, de café. Mentira, era mentira. Temos dados concretos para isso, mas ninguém quis ouvir isso. Arroz. Faz mais de 100 anos que nós plantamos nas várzeas no Rio Grande do Sul. E aí nós fomos verificar quanto que tem de plantação de arroz. 1.600.000 hectares. Isso daí é menos de 1% das áreas de brejo no Brasil. Você podia ter regras específicas para esse caso, é uma exceção. Olha, o arroz precisa de várzeas para produzir. As várzeas todas, né, eram, já não são mais, mas eram consideradas áreas de preservação. Você podia criar uma exceção para este caso ou para outro caso e controlar. Mas você pegou esses casos e legalizou a pastagem nas áreas de preservação, pastagem na nascente, pastagem na beira do rio. Legalizou o plantador de cana do interior de São Paulo, que desmatou até a beira do rio e agora não vai ter que recuperar. Você mantendo a vegetação, você protege o teu solo contra erosão, contra infiltração e, portanto, você diminui a possibilidade de ter um escorregamento. Não só pela questão da área de risco ou escorregamento, mas por um problema que está tendo muito grande, que é o assoreamento dos nossos rios. A gente tem um fenômeno cada vez mais frequente nas cidades e nas áreas rurais também, que são as inundações. E elas estão relacionadas com o assoreamento dos rios. Nós já estamos vivendo o problema. E estão na nossa cara. Quando tem uma chuva e desliza terra no Rio de Janeiro, Santa Catarina e tudo mais, isso é o Código Florestal sendo aplicado, é o novo código sendo aplicado na prática. É aí, tá lá. Deslizou por quê? Não tinha floresta. Inundou por quê? Estava na beira do rio. Inundou por quê? Porque aquele rio já está assoreado, então quando chove
não segura mais tanta água, transborda. Isso foi dito, tu não sabia disso. Quando a gente fala em proteger mata ciliar, hoje no Brasil a gente vê que se gasta muito mais dinheiro fazendo desassoreamento de rios, tirando terra de rio, do que com o saneamento. É um desvirtuamento completo da natureza do rio, né? O saneamento é obrigatório, tem a ver direto com o impacto na saúde. O maior benefício que uma comunidade tem, a água é a vida, e nós estamos perdendo isso. E a gente às vezes não percebe isso nas pessoas, porque acostumado, abre a torneira, não olha o que está atrás disso. Os rios estão completamente expostos porque a gente se acomodou àquele gesto. Agora, faltou água, eu xingo a mãe do prefeito, eu xingo todo mundo, mas não vou ver como é que está a situação desse manancial. São Paulo agora passou por esse susto. Podemos ter, para os próximos meses aí, um risco claro para a população? Se não houver muito cuidado com relação ao controle de qualidade após o tratamento com agrotóxicos, os pesticidas, que são elementos químicos perigosos, pode sim haver. Tem que haver muito controle. Enquanto o resultado da análise não sai, os problemas de saúde começam a aparecer. Dor no estômago, o cheiro da água é muito ruim, quando eu bebo água também. O pequeno Gabriel, 38,5 de febre. Não é justo a gente pagar pela água podre. Para os próximos dias, a aprovação da cobrança de multa para quem aumentar o consumo de água. Nós temos um sistema extremamente fragilizado, nós temos no limite uma questão de abastecimento, e se você olhar as margens desses reservatórios, não tem proteção. Mas é a primeira vez que se olha para o reservatório. O sistema Cantareira ele é extremamente importante porque ele abastece cerca de 9 milhões de pessoas, né, na região metropolitana de São Paulo. No levantamento que a gente fez, né, no mapeamento que a gente fez, cerca de 46% das áreas de APP estão ocupadas por outras ocupações que não floresta. Então, a maior parte desses 46% é pasto e outra parte é eucalipto. Com o novo código, o critério da lei muda um pouco para o sistema Cantareira em si e para a gestão desse recurso hídrico no futuro. O novo código não foi muito bem aceito para a gente aqui, não foi uma coisa boa, né? O que a gente percebe também, conversando com os próprios proprietários, é que eles mesmos percebem a necessidade de restaurar essas áreas no entorno dos corpos hídricos, né? Eu plantei umas 1.200 árvores, né, como já falei para vocês antes. Eu tenho muito orgulho de falar, 38 variedades, tá? Às vezes a pessoa fala, eu vou gastar muito. Não fica, é muito barato demais. Você compra uma muda hoje por R$1,50, R$2. Em 4 anos aumentou uns 40% a água. Tá mais limpa a água, tudo, né? Valeu a pena. Nossa, valeu a pena. Um primeiro papel importante que essa floresta desempenha, ela é a interceptação. Interceptação de água de chuva, interceptação de sedimento, de poluentes. Primeiro fator físico importante. Interceptação de sol, né? A mata ciliar funciona como um cílio mesmo, né? Vai proteger aquele ambiente aquático ali e o entorno dele. A nova lei diminuiu drasticamente a proteção às matas ciliares. A faixa de floresta necessária à proteção dos rios variava de 30 a 500 metros ao largo de cada margem, a depender da largura do rio. Agora, com a possibilidade de manter plantações e pastagens a título de área rural consolidada em áreas já desmatadas até 2008, essa faixa protegida vai variar de meros 5 a 100 metros ao largo de cada margem, a depender do tamanho do imóvel. Em alguns casos, a diminuição foi de 99% da área originalmente protegida. Então essas faixas de proteção estão relacionadas ao tamanho da propriedade. Quanto maior a propriedade ao longo dessas áreas marginais aos rios, maior a área de proteção. As maiores propriedades acabam se estabelecendo em áreas tendencialmente mais planas.
que não estão nas cabeceiras dos cursos d'água. Então, o que se estabeleceu no final é uma proteção relativamente maior nas áreas mais planas e uma proteção relativamente menor nas áreas de cabeceira, que em tese deveriam ser mais protegidas, vamos dizer assim. Então, no caso, o componente foi social, quer dizer, quanto menor o produtor, mais espaço ele precisa para produzir, logo menor deve ser a área de proteção. Agora, para não dizer que é 0, vamos botar lá um mínimo de 5. Se a conversa roncasse mais um pouquinho, eles podiam pôr 3, né? 2, 7. Aí ficou essa história de 5, 8 e 15. Né? Nem para monitorar isso aí dá, porque 8 metros numa margem de rio, como é que é isso aí? Quem é que vai medir lá com... Entendeu? Quer dizer, com foto de satélite você não pega. Até que surgiram várias brincadeiras, né? De 5 metros você teria que então escolher a árvore que você ia plantar, porque muitas vezes 5 metros, uma árvore ocupa mais do que 5 metros de copa, né? Para você proteger um rio, um riozinho, por menor que seja, com essa largura de área florestada, né, ao redor desses rios, a gente tem visto que isso é muito pouco, né, para conseguir tamponar os efeitos daquilo que está fora dessa faixa. E o que acontece fora dessa faixa sempre é muito caótico, é muito drástico, né? Principalmente em culturas anuais. O solo é revolvido todo ano, às vezes mais de 2 vezes por ano. Esse solo revolvido, ele fica vulnerável a qualquer chuva e ele vai ser carreado para dentro do rio. Então são 2 problemas grandes. Você perde água, qualidade da água, e você perde solo, que é o bem mais precioso da agricultura, é o solo, não é? Esses sedimentos atravessam e acabam caindo na água. Você vai ter muita matéria orgânica ali, as plantas proliferam numa taxa tão grande que os animais que ali vivem não conseguem se comer o tanto de planta que está crescendo. Então isso vai gerar uma eutrofização e, por fim, os animais que estavam ali vão acabar morrendo. Verdadeiro trofos alimento. Significa o quê? Mais produtores ali, porque algas são organismos produtores porque elas fazem a fotossíntese. Ambiente eutrofizado significa o quê? Que essa matéria orgânica produzida das algas, ela vai precisar ser decomposta. E ela vai usar o quê? Oxigênio para se decompor. Então esse ambiente vai ser um ambiente com grande tendência à hipoxia. O que é hipoxia? Um local com baixa quantidade de oxigênio dissolvido. Baixa quantidade de oxigênio dissolvido, menos oxigênio para quem precisa respirar dentro da água, que são os peixes, larvas de insetos e todos esses outros organismos aquáticos. E isso pode acabar matando os anfíbios também, eliminando espécies que não vão conseguir viver nesse ambiente. Tem os predadores das pragas, né, que vivem dentro da floresta e que ajudam a diminuir o impacto da monocultura ou das culturas que sofrem ataques de insetos. E isso depois a gente tem até um problema de saúde, porque depois aquele agricultor não vai conseguir não usar um defensivo agrícola. Então, se ele era um produtor orgânico, vai ficar muito mais difícil para ele. Então, ele vai deixar de ser orgânico para vender um produto que tem defensivos. Não existe pesquisa, literatura, se é 5, se é 30, se é 50, se é 500, qual a metragem? Foi arbitrada num determinado momento. Alguém, né, passou, que era de 20 a 100, passou de 30 a 500. Foi um número. Ou seja, formalmente o sujeito vai estar legalizado. Vou ter 5 metros de mata ciliar. A lei está dizendo que eu tenho 5 metros, tenho 5 metros. Estou legalizado. Aquele rio está protegido, aquele rio não está protegido. Aquilo é ecologicamente adequado? Não é ecologicamente adequado, mas está legalizado. A nova lei também diminuiu a proteção às nascentes. Antes, todos os proprietários rurais deveriam proteger no mínimo 50 metros de florestas ao redor das nascentes. Agora, com a possibilidade de manter plantações e pastagens a título de área rural consolidada, a proteção será de apenas 15 metros. A diminuição da área originalmente protegida foi de 70%. Quando a gente fala isso para o agricultor, que aquela nascente dele, ele só vou proteger com 15 metros, ele fala, vocês estão loucos, pode pôr 30 ou 50 metros, porque é a minha nascente, a nascente que condiciona a água na minha propriedade. E é muito real. Hoje, qualquer propriedade rural só tem valor se ela tiver água. Um usuário sensível também são as empresas de energia elétrica, de geração de energia elétrica. À medida que recebem mais sedimentos, há um aporte maior de sedimentos nesses reservatórios,
a vida útil econômica deles é diminuída. Isso tem um custo. Esse custo, no caso, é da empresa de energia elétrica, por exemplo. A empresa, lógico, ela tem a prerrogativa de repassar isso aos custos das tarifas, etc. e tal, que de outra forma, o cidadão que está lá na ponta, que tem energia na sua casa, também é um beneficiário indireto desse processo. Se você for pensar, antigamente a gente não tinha problema de água. Segundo o pessoal que morava por aqui na nossa região, tinha água em abundância. Então, os exemplos são práticos. Onde a gente restaurou, fez a mata ciliar, recuperou as minas, está atendendo várias famílias, não só uma, que nem essa aqui. Na época atendia uma família só, hoje ela está atendendo 14 famílias. Então, vale a pena a gente investir e fazer essa restauração. Então a mata ciliar seria para proteger as nascentes. Porque como é que 15 metros logo a enxurrada entra nessas nascentes? Então deveria ter uma metragem maior para poder proteger mais a água da chuva, não assorear tanto essas nascentes. Claro que o pequeno produtor ele sente falta dessa área de terra, mas do outro lado ele ganha muito também, se for fazer proteção da fauna e flora, porque a gente nota aqui, onde nós começamos a fazer há 10 anos atrás, os primeiros projetos que foram feitos, está voltando muitos animais silvestres, está voltando. A própria abelha está aumentando, então aparentemente perde-se, mas lá na frente ganha bastante. Às vezes é claro que não pode ser nem 35, nem 40, ou quem sabe 25, e compensa lá na sequência, na outra área da microbacia. Mas é só você verificar com o pequeno produtor que nós temos dezenas e dezenas de depoimentos dizendo: eu devia ter feito isso 20 anos antes. Foram tantas as barbáries que foram cometidas contra a natureza e contra a sociedade que ela não vai ter como parar em pé. Porque não se sustenta, não tem como você falar tem que envenenar, tem que contaminar o rio, tem que derrubar a floresta, não tem nada que sustente isso. E você tem uma Constituição acima de uma lei menor, quer dizer, você tem algumas leis pétreas, né? E o caso da Constituição, que estão acima de discussões específicas. Tem um parágrafo lá que fala o seguinte: é dever do poder público restaurar os processos ecológicos fundamentais. Se um ambiente equilibrado é fundamental, aqueles lugares em que está desequilibrado e, portanto, gerando problemas à nossa qualidade de vida, é dever do Estado brasileiro restaurar os processos ecológicos fundamentais. Ou seja, aqueles processos ecológicos que vão garantir, né, um ambiente equilibrado e, portanto, chuva na época certa, na quantidade certa, o rio correndo da forma correta, que a gente pode beber essa água, enfim. Por dividir em 3 ações diretas de inconstitucionalidade, porque, na verdade, a gente impugnou 53 dispositivos do Código Florestal, e o Código Florestal ele tem 84 artigos, nós impugnamos 53, então era muita coisa. Então nós pegamos e dividimos em 3 temas. A primeira, então, foi reserva legal, a segunda foi aquela questão da consolidação dos danos ambientais ocorridos até 22 de junho de 2008, e a terceira foi as áreas de preservação permanente. Agora espero que saia da questão política, né, que foi a questão da Câmara e do Senado, então não teve nenhuma inserção científica nessa discussão do Código Florestal na Câmara e do Senado, e também pouca no Executivo, e que agora tenha essa visão mais científica e não política no Supremo Tribunal. Então, essa é a nossa esperança.